O poder da esposa que ora. Capítulo 4. Sua sexualidade. Estamos tratando diretamente neste livro das principais prioridades na vida do homem. Penso que se pudermos contribuir para a felicidade de nossos maridos nessas áreas tão preciosas para eles, teremos mais sucesso em entrar em outras áreas cruciais para o seu bem-estar. Depois de orar por 20 anos com mulheres a respeito de seus casamentos falhos, conflituosos, insatisfatórios ou mortos, observei que frequentemente a relação sexual é para elas algo de baixa prioridade. Não se trata absolutamente de a esposa não se importar com essa parte da sua vida. Mas, sim, que há tantas outras coisas exigindo sua atenção, tais como educação dos filhos, trabalho, finanças, administração da casa, estresse emocional, organização de prioridades, que o sexo pode ficar no fim da lista. Algumas mulheres permitem que se passem semanas, meses ou até mais sem manter relações sexuais com o marido, por uma ou outra razão. Quando o desastre acontece, elas ficam espantadas. Embora a esposa possa ter se sentido bem com este arranjo, o marido estava sendo negligenciado em uma parte importante do seu ser. Para a mulher, o sexo procede do afeto. Ela não quer ser afetuosa com um homem que a faz sentir-se zangada, magoada, solitária, desapontada, estressada, não apoiada, ignorada ou abandonada. Mas, para o marido, o sexo é pura necessidade. Seus olhos, ouvidos, cérebro e emoções ficam anuviados se não tiver esse relaxamento. Ele tem dificuldade em ouvir qualquer coisa que a mulher diga ou ver o que ela precisa, quando essa área do seu ser é negligenciada. As esposas algumas vezes entendem isso de modo inverso. Elas pensam, podemos ter sexo depois de tratar de todos esses assuntos. Mas, na verdade, há muito mais chance de resolver as outras questões se o sexo vier primeiro. É por isso que é importante fazer do sexo uma prioridade em seu casamento. O ponto não é se todas as condições são perfeitas ou se você se sente disposta para isso. O ponto é satisfazer as necessidades de seu marido, e manter abertas as linhas de comunicação. Não é difícil fazer com que o homem se sinta insignificante, abatido, desanimado, destruído ou tentado nesta questão. Não há, provavelmente, nenhum meio mais importante de satisfação para o homem e nenhuma área em que ele seja mais vulnerável. Os problemas sexuais são bastante comuns porque muitas mulheres não entendem adequadamente a perspectiva de Deus sobre o assunto. Mas a Bíblia é cristalina. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e, sim, a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7 versículos 4 e 5. O sexo entre marido e esposa é a ideia de Deus. A não ser que estejamos jejuando e orando durante semanas seguidas, ou estejamos fisicamente enfermos, ou separados, não há desculpa para não praticá-lo regularmente. Quando somos casados, nossos corpos não nos pertencem. Devemos preocupar-nos mutuamente com a questão física e não privar um ao outro. A frequência do sexo depende da necessidade da outra pessoa e não só da nossa. Se a sua atitude sobre fazer sexo se resume apenas ao que você precisa ou ao que você não quer, então não tem a visão de Deus. Ele diz que o nosso corpo deve ser usado para confortar e completar noutra pessoa. Algo é edificado no homem e no casamento quando esta necessidade é satisfeita pela esposa. Algo é diminuído quando isso não acontece. Vocês se tornam muito mais vulneráveis à tentação e à destruição do que podem imaginar, quando esta área de comunicação íntima é negligenciada. Isso pode acontecer com qualquer um, e é por isso que o aspecto sexual do seu casamento, e a sexualidade de seu marido devem ser objeto de oração. É melhor começar a orar antes de surgir a necessidade. Se o seu marido deseja o sexo com mais frequência, e você é quem está se retraindo, peça ajuda a Deus para mudar de atitude. Descobri que o período mais difícil para lidar com essa questão
é quando as crianças são pequenas e não sabem cuidar de si mesmas. Quando você finalmente as coloca na cama, está exausta e quase caindo de sono. Só pensa em dormir o mais depressa possível, enquanto seu marido está fazendo outros planos para você. Suas opções são rejeitar totalmente a ideia e dizer: esqueça, estou cansada, ou dizer-lhe que está exausta e esperar que ele diga: está bem, sem problemas. Vá descansar, ou reagir negativamente e fazê-lo sentir-se culpado ou zangado. Mas encontrei uma quarta opção que funciona muito melhor. Tente e veja se dá certo para você. Quando seu marido comunicar o que ele tem em mente, como só um marido pode fazer, não revire os olhos e suspire fundo. Diga em vez disso: está bem, dê-me 15 minutos, ou 10, 20, ou o que precisar. Durante esse tempo faça o que puder para mostrar-se atraente. Por exemplo, tome uma ducha ou um banho relaxante. Ponha uma loção ou o perfume favorito dele. Tenha um perfume para usar só nesses momentos a sós com ele. Penteie o cabelo. Lave o rosto e prepare-o com produtos que façam sua pele parecer úmida e fresca. Coloque um brilho nos lábios. Ponha uma lingerie que sabe que ele acha irresistível. Não se preocupe com as suas imperfeições. Ele não está pensando nelas. Caso se sinta constrangida, use um bonito hobby que esconda os pontos que a preocupam. Enquanto estiver fazendo isso, ore a Deus para que lhe dê energia, vitalidade e força renovadas, assim como uma boa atitude. Quando estiver pronta, confie em que ele vai achar que valeu a pena a espera. Você se surpreenderá ao perceber como pode tornar-se uma parceira de sexo muito melhor quando está se sentindo bem consigo mesma. Ele vai ficar mais feliz e os dois dormirão melhor. Este é um pequeno investimento de tempo que produzirá grandes recompensas em seu casamento. Algumas vezes a situação é oposta: a esposa é que é sexualmente negligenciada pelo marido. A falta de interesse dele pode acontecer por muitas razões, físicas, mentais e emocionais. Mas se ele ficar contente em passar mês após mês sem sexo, alguma coisa então está errada. Se não houver um problema físico que o impeça, talvez esteja tendo sentimentos profundos de fracasso, desapontamento, depressão ou desânimo que precisam ser tratados. A oração pode ajudar a revelar qual é o problema e como resolvê-lo. Procure ajuda profissional se precisar. Isso é mais barato do que um divórcio ou a destruição física, emocional e mental de um casamento morto. Não permita que emoções negativas como ressentimento, amargura, autopiedade e falta de perdão cresçam em você. Mantenha-se sadia e atraente. Se não tiver a si mesma em alta, conta a ponto de não cuidar de seu corpo, faça isso como um ato de bondade para ele. Compre uma lingerie especial de que ele goste e use-a quando estiver com ele. Faça um novo penteado. Surpreenda-o com uma nova atitude. Mantenha sua mente despreocupada e vá em frente e em crescimento. Basicamente, não faça nada. Coisas desagradáveis ocorrem quando a parte sexual do casamento é negligenciada. Não permita que isso aconteça com você. Mantenha o olho no calendário e se recuse a deixar que passe muito tempo sem que se unam fisicamente. Se já passou muito tempo, peça a Deus que lhe mostre o porquê e a ajude a remediar a situação. E lembre-se, nunca é tarde demais para orar pela pureza sexual, sem levar em conta o que houve no passado de vocês. Algumas vezes os problemas sexuais no casamento são resultado de experiências sexuais antes do casamento. Ore para livrar-se e ficar curada dessas lembranças. A pureza se manifesta no momento em que ela lança raízes no coração, e tudo começa na oração. Não prejudique ou perca o que Deus tem para o seu casamento, deixando de orar por esta área vital da sua vida. Oração. Senhor, abençoe a sexualidade de meu marido, e permita que ela lhe seja satisfatória. Restaure o que precisa ser restaurado, equilibre o que precisa ser equilibrado. Proteja-nos da apatia, decepção, críticas, excesso de ocupação, falta de perdão, insensibilidade ou desinteresse. Oro para que possamos achar tempo um para o outro,
comunicar francamente os nossos sentimentos, e permanecer sensíveis às necessidades mútuas. Mantenha-nos sexualmente puros na mente e no corpo e feche a porta a qualquer coisa libidinosa ou ilícita que procure envolver-nos. Livre-nos das cadeias dos erros passados. Remova de nosso meio os efeitos de qualquer experiência sexual, em pensamentos ou obras, que tenham ocorrido fora da nossa relação. Remova qualquer pessoa ou coisa de nossas vidas que possa servir de tentação à infidelidade. Ajude-nos a abster-nos da imoralidade para que cada um de nós saiba como possuir o próprio corpo, em santificação e honra. Oro para que desejemos um ao outro e a ninguém mais. Mostre-me como tornar-me atraente e desejável para ele e ser a parceira de que ele precisa. Oro para que nenhum de nós venha a ser tentado a pensar em buscar satisfação em outra pessoa. Compreendo que uma parte importante do meu ministério para meu marido é sexual. Ajude-me a nunca usar isso como uma arma ou um meio de manipulação, dando ou retendo a prática do sexo por razões egoístas. Entrego esta área das nossas vidas ao Senhor. Que ela possa ser continuamente renovada e estimulante. Faça dela tudo o que o Senhor a criou para ser. Instrumentos de poder. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6 versículos 18 ao 20. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6 versículo 13. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciente os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5 versículos 15 ao 19.